Você já percebeu que tá vivo? Ele tá ali, ó, vivo. Não biologicamente. Isso até uma bactéria consegue, mas existindo, sabendo que existe, sabendo que um dia não vai mais existir, e mesmo assim vai estar pagando o boleto. Isso é curioso, porque você acorda, trabalha, conversa, ri, se distrai, como se a morte fosse um detalhe técnico, mas não é. Ela é o evento principal. E foi exatamente isso que um filósofo alemão chamado Martin Heidegger resolveu jogar na nossa cara. Sem filtro, sem autoajuda, sem trilha motivacional. Em 1927, ele publica um livro chamado Ser e Tempo. Um livro difícil, mas não difícil por ego. Difícil porque ele está tentando desmontar 2000 anos de filosofia. Desde Platão, a filosofia perguntava: o que são as coisas? Heidegger pergunta algo pior. O que significa ser? A gente usa a palavra ser o tempo todo. Eu sou, você é, isso é. Mas o que significa esse é? Silêncio. Ninguém sabe explicar. Segundo Heidegger, a civilização inteira vive como se essa pergunta não importasse, e talvez por isso a gente viva tão distraído. Heidegger chama o ser humano de Dasein, que significa algo como ser aí, mas na prática quer dizer, você é o único ente que sabe que existe. Uma pedra simplesmente é... um animal vive, mas você questiona, você sofre antecipadamente. Você imagina o futuro, você sente angústia por algo que ainda nem aconteceu. Isso é especial? Sim. É confortável? Nem um pouco. Porque ser humano significa uma coisa muito específica. Você sabe que vai morrer. E mesmo assim precisa continuar vivendo. Você não escolheu nascer, não escolheu a década, não escolheu a família, não escolheu o idioma. Você foi lançado aqui, Heidegger chama isso de facticidade. Você acordou no meio de um jogo que já estava acontecendo, as regras já estavam feitas, as expectativas já estavam lá. E agora você precisa se virar. E ainda chamam isso de liberdade. Interessante. Agora vem a parte incômoda. A maioria das pessoas não vive de forma própria. Elas vivem no modo automático. Heidegger chama isso de o impessoal. É quando se faz faculdade, se trabalha, se reclama da vida, se busca validação, se segue tendência. Percebe o padrão? Você não escolhe. Se escolhe, você não pensa, se pensa. É a vida vivida no piloto automático coletivo. E o pior, parece normal. A angústia, para Heidegger, não é doença. É revelação. É aquele momento estranho em que tudo perde o sentido, nada parece sólido. Você percebe que suas certezas são frágeis, que seus papéis são temporários, que sua identidade é construída. É desconfortável, mas é honesto, porque é ali que você percebe que nada está garantido, nem você. E aqui está o centro da filosofia dele. A morte não é apenas algo que acontece no fim, ela é a possibilidade constante da sua existência. Ela acompanha você o tempo inteiro, não de forma dramática, mas estrutural. Ela é o limite que dá forma à sua vida. Sem morte, não há urgência. Sem limite, não há decisão real. E aqui vem o golpe final. Ninguém pode morrer por você. É a única coisa absolutamente sua. Isso é trágico. E libertador, quando você encara a sua própria finitude, duas coisas podem acontecer. Você foge ou você assume. Assumir significa entender que o tempo é limitado, que as escolhas são suas, que não existe roteiro cósmico secreto. Isso não é otimista. Não é motivacional, é apenas lúcido. Ser autêntico é viver sabendo que o tempo está passando. E mesmo assim escolhemos viver superconectados, mas profundamente distraídos. A tela nunca acaba. O conteúdo nunca para. O silêncio é evitado. Talvez porque no silêncio a pergunta volte. O que estou fazendo com o meu tempo? E essa pergunta dói. Heidegger não daria dicas de produtividade. Ele perguntaria: você está vivendo como alguém consciente da própria morte? Ou apenas preenchendo o tempo até ela chegar? Você não controla quando vai morrer, mas controla-se, vai viver antes disso. O problema não é a morte, é nunca ter realmente existido. Boa noite e aproveite o tempo. Ele já está acabando.